Boa tarde, turminha! Hoje nós temos aula de história. Hoje a gente inicia um novo capítulo, o capítulo 5. Então, boa tarde para você. Corre, pega o seu material e vamos juntinho fazer a nossa atividade, tá bom? Então, hoje, turminha, nós começamos o capítulo 5. Um novo capítulo, as famílias do presente e do passado. Neste capítulo, eu vou compreender a formação atual das famílias brasileiras, estudar tradições e costumes das famílias indígenas, estudar tradições e costumes das famílias africanas e entender o processo que trouxe os imigrantes ao Brasil nos séculos XIX e séculos XX. Pessoal, então observem aí essas duas páginas, onde a gente vai começar esse capítulo 5. Nós vamos observar aí que é a cena de uma família, é a cena da família de Adolfo Augusto Pinto, de 1891. É essa imagem aí. Bom, então vamos para o nosso para começar. Letrinha A. Quem são as pessoas retratadas nessa imagem? Letra B. O que essa família tem de semelhante com a sua? Letra C. Em que essa família difere da sua? Então, você vai observar a família e vai ver o que ela tem de igual e o que ela tem de diferente da sua família. Letra D. Sua família tem alguma fotografia em uma pose parecida com a desse quadro? E aí? E aí, na sua casa tem quadros espalhados aí com a fotografia da família de vocês? Às vezes não está em quadros, mas pode estar em um álbum de fotografias. Diga quem mora na sua casa, quem mora com você, com quem você divide o que gosta, quem olha por você. Diga quem mora na sua casa, quem mora com você, com quem você divide o que gosta, quem olha por você. Moro com meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu moro com a minha avó. Moro com minha mãe, meu avô e meu irmão. Eu moro só com o meu pai. Diga quem mora na sua casa, quem mora com você, com quem você divide o que gosta, quem olha por você. Diga quem mora na sua casa, quem mora com você, com quem você divide o que gosta, quem olha por você. Moro com meu pai, minha mãe e 3 irmãos. Meu cachorro mora aqui também. Moro com a minha mãe, seu marido e meu irmão. E no sábado com meu pai. Tantas famílias tão diferentes, famílias com pouca, com muita gente. Isso não importa, o gostoso é ter sempre uma família bem pertinho de você. Tantas famílias tão diferentes, famílias com pouca, com muita gente. Isso não importa, o gostoso é ter sempre uma família bem pertinho de você. As famílias no Brasil hoje. Hoje no Brasil é possível encontrar uma grande diversidade de famílias. Cada uma delas tem sua história, suas tradições e costumes, e também são caracterizadas por suas diferenças. Desde muitos anos atrás, famílias de diferentes lugares do mundo, como a Itália e o Japão, vêm morar no Brasil. Quando chegaram, esses grupos encontraram povos que já moravam aqui há mais tempo, como os portugueses e os africanos, os indígenas que já viviam aqui há mais tempo ainda. O encontro de diversas culturas contribuiu para formar a atual sociedade brasileira, influenciando diretamente nas tradições e os costumes das famílias que hoje vivem aqui. Então, como vocês podem observar aí nessa fotinho, as famílias de outros países influenciaram as famílias brasileiras na alimentação, nas vestimentas, nas crenças e nas festas populares. Pelas lentes da arte.
Passeio em Família. O quadro ao lado é de Di Cavalcanti, um pintor, ilustrador e cartunista que nasceu no Rio de Janeiro em 1897. Di Cavalcanti foi um dos artistas que participaram da Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo. O evento foi uma manifestação cultural que pretendia expressar uma nova visão artística no Brasil. Para isso, buscava-se, entre outras coisas, a identidade e a diversidade cultural brasileira. Então, nós temos aí a legenda dessa foto, Di Cavalcanti, Família na Praia. Essa foto aí é de 1935. Então, turminha, agora vocês vão observar novamente essa imagem aí acima e vocês vão responder as 4 perguntinhas. O que Di Cavalcanti retratou nesse quadro? É a número 1. O que ele pintou aí nesse quadro? Número 2. Em que local essa família foi representada? 3. É possível dizer que todas as famílias brasileiras são como estas? Não, né, pessoal? Como a gente está aprendendo, as famílias elas são diferentes, tá bom? Lembrem disso. Você também passeia com a sua família? Para onde costumam ir? Pessoal, agora vamos conhecer um pouquinho das tradições e costumes de famílias indígenas. Então, os primeiros habitantes das terras que nós conhecemos como Brasil foram os povos indígenas. Quem chegou aqui primeiro, quem começou a viver aqui primeiro, foram os índios. Compostos de diversas etnias, os povos indígenas viviam nos mais variados espaços das terras brasileiras. Eles se espalharam pelo nosso Brasil. Foram para florestas, nas margens dos rios, próximos às praias e entre outros lugares. A maioria dos indígenas costumava se dividir em grandes comunidades conhecidas como tribos. Essas tribos se organizavam em espaços com habitações, as aldeias. As habitações indígenas variavam em tamanho, material e formato, dependendo da etnia. Nas aldeias indígenas, cada habitação é a moradia de uma família. Naquele espaço convivem os moradores da família e tudo é controlado, respeitando-se sempre a vivência dos outros moradores. Há também habitações em que moram mais de uma família, as chamadas residências comunitárias. Na maioria dos grupos indígenas, a responsabilidade da família são divididas entre homens e mulheres. Os homens são responsáveis pela caça, pela guerra e pela abertura de campo para a agricultura, entre outros trabalhos. Essa é a função do homem. Já as mulheres cuidam das crianças, do preparo dos alimentos e da agricultura. Os membros mais velhos são os principais responsáveis por transmitir as tradições e os costumes da família aos mais novos. Então agora segue para vocês um vídeo para vocês entenderem um pouquinho sobre as tradições e os costumes das famílias indígenas. Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria seminômades.
mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, e suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições. Contudo, ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores, se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos, e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir.